Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Pra gente enfrentar juntos essa quarentena aí, né? Que a gente não tá podendo ir pra aula. Resolvemos gravar umas videoaulas curtinhas pra vocês. E a videoaula de hoje é sobre redação, obviamente, né? E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês logo de cara. Nas aulas, em sala de aula, eu sempre falo que existe uma coisa essencial na introdução, que a introdução deve ter. Que coisa é essa? Vocês sabem me dizer? Vamos lá. Tempo para pensar. Quem respondeu tese, ok, beleza. Está certinho. Toda introdução de uma dissertação, estilo Enem, né? Dissertação argumentativa, ela precisa ter uma tese. A tese é a opinião de vocês sobre o tema. Só que a gente simplesmente não começa a apresentar a tese do nada, né? Por isso que o nome é introdução. A gente precisa ter uma estrutura para introduzir a nossa opinião. E aí eu preparei para vocês 5 maneiras de introduzir o tema. Eu vou ler algumas aqui para vocês e outras eu vou deixar nos slides, que aí vocês podem baixar, para consultar mais tarde, enfim. E no final dessa videoaulazinha vai ter um tema para vocês fazerem as 5 introduções. Beleza? Então vou começar com a primeira introdução, que é a introdução por citação. Olha só esse exemplo. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, porque vai começar a afirmação dele, né? Então, a citação dele. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Beleza? Eu sei que lendo assim fica um pouco confuso para vocês, mas por isso vai ter, no final do vídeo, vai estar lá escritinho para vocês, no slide. Beleza? Vamos para a segunda maneira de iniciar a introdução, que é a maneira que eu mais gosto, inclusive. É a maneira que eu começo as minhas redações, eu acho que sempre dá certo, mas assim, a maneira que eu mais gosto, vocês podem gostar de uma outra maneira, sem problema nenhum. Por isso, as 5 maneiras, e aí você escolhe a maneira que você se sente mais confortável, enfim. Então, vamos lá, a maneira que eu mais gosto é pela alusão histórica. Por quê? Eu acredito, né, que quando a gente traz uma alusão histórica, a gente já mata de cara, né, as várias áreas do conhecimento. Então, você já traz um conhecimento histórico para o seu texto, e esse conhecimento histórico, ele pode perpassar por todos os outros parágrafos, né? Então, eu acho muito válido a alusão histórica, inclusive porque a gente pode fazer um comparativo com o Brasil na atualidade. Então, por exemplo, vamos supor que o tema fosse mulheres, né? A gente poderia comparar a mulher do século XXI com a mulher do século XVIII, com a mulher do século XIX. Enfim, é uma maneira que eu acho muito válida, ok? Vou ler aqui para vocês o exemplo pela alusão histórica. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, olha aí a alusão histórica, na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Então, olha só, eu trago a alusão histórica da época do Tribunal do Santo Ofício e faço uma comparação com a realidade brasileira atualmente, mesmo o Brasil sendo um país laico. Ok? Então, vamos lá. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado. É uma maneira muito bacana, né, de iniciar a redação. E aí eu vou para outra maneira de iniciar a dissertação, né, a introdução de vocês. É uma maneira que eu não utilizo muito, mas é uma maneira válida. Inclusive para quem não se sente muito seguro, né, de trazer uma alusão histórica. Ah, professora, eu não sei trabalhar uma alusão histórica. Trazer uma situação. Ah, professora, eu não lembro de nenhuma citação. A gente tem uma outra maneira, que é por definição. Definir o tema. A gente tem um tema e a gente vai definir esse tema.
Quando a gente define esse tema, a gente já está introduzindo o tema e já pode colocar a tese. Mas lembra de uma coisa, cuidado para o texto, ele não ficar um texto muito didático. A gente apenas vai definir e pronto. Para iniciar a nossa argumentação, para iniciar a nossa discussão. A gente não vai definir o tempo inteiro, todos os termos no texto, ok? Eu vou ler o da definição. Define-se como sedentarismo define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então, a gente está trabalhando com sedentarismo, o tema é sedentarismo, que dá para perceber, né? A gente está trabalhando com sedentarismo e a gente vai definir o termo sedentário. A partir daí, você pode colocar sua opinião, você pode colocar sua tese. Lembrando que essas 3 introduções que eu li não são introduções completas, né? São introduções para você introduzir a sua tese, para você introduzir o seu tema. É aquele primeiro parágrafo, aquele primeiro período do seu primeiro parágrafo, ok? E aí, no finalzinho desse vídeo, tem o slide lá com as 5 maneiras de introdução e tem um tema que eu convido vocês a fazerem durante essa quarentena, né? Tentarem fazer as 5 introduções e enviar para o grupo da escola, enviar para mim, para o meu WhatsApp pessoal, e aí eu vou avaliando, beleza? Fique em casa, não esqueçam da higiene, lavar a mão é importante, lembrando que quarentena não é para ficar passeando pela rua, não é para ir ao cinema, é para ficar dentro de casa, para que a gente acabe logo com essa quarentena e possa voltar para a escola. Beleza? Beijo, até a próxima.